Bem, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada sobre estrutura e formação de palavras, tá? Nós vimos os processos de formação de palavras. Nós estudamos a derivação, os processos de derivação, e nós estudamos o processo de composição, não foi? E outros processos, como onomatopeia, estrangeirismo, neologismo. Vocês estão lembrados? E aí eu compartilhei a tela com vocês de um slide. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente relembrar o que nós vimos, né, na aula passada e corrigir, para corrigir os exercícios. Então, na aula de 22/5, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente relembrar, né? Kaique. Deixa eu ver aqui na sala de espera. Gabriel. Hoje nossa sala tá cheia, né? Graças a Deus. Que bom, fico feliz. Então, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu na aula passada, para a gente poder corrigir os exercícios da apostila, né? Nós estávamos falando de processo de formação de palavra, existem processos que são normais, que é o caso da derivação e da composição. Na derivação, se juntam os afixos a um radical, né? Que pode ser prefixo ou sufixo. O prefixo, ele aparece antes do radical, e o sufixo ele aparece depois do radical, tá? Então, existem alguns tipos de derivação. A derivação prefixal ou prefixação é quando juntamos um prefixo ao radical, né? A derivação sufixal ou sufixação é quando nós juntamos um sufixo ao radical. A derivação prefixal ou sufixal nós colocamos os afixos no radical, seja ele prefixo e sufixo. Só que a gente não sabe o que aconteceu primeiro, se foi a colocação do prefixo ou se foi a colocação do sufixo, né? O professor Matoso Câmara diz que só existe quando não sabemos quem veio antes, quem veio depois. Só que se eu retirar qualquer um dos termos, existe a palavra, né? Agora, na parasintética, a junção é simultânea do prefixo e sufixo, e se eu tirar qualquer um dos termos, não tem palavra, não existe a palavra. E esse processo é formador de verbo, basicamente formador de verbo. Nós vimos a composição, que junta-se os dois ou mais radicais, né, na composição. E aí, nós temos dois tipos de composição. Composição por justaposição é quando se conserva a integridade morfológica dos radicais, né, das palavras, e a aglutinação. Na aglutinação, perde-se elementos, né? Então, a aglutinação perde, justaposição junta tudo e não perde. Vimos outros processos de formação de palavras, que foi a regressão, né? Que uma nova palavra é obtida a partir da redução de uma primitiva, por exemplo, buscar gera busca, lutar gera luta, e assim por diante. Nós vimos, deixa eu ver quem está chegando aqui, Mariana, beleza. Poxa, a Clara saiu, que pena. Deve ter caído, enfim. Então, parei. A regressão, tá. Conversão ou derivação imprópria é quando a palavra muda a classe gramatical, né? Onomatopeia é a imitação de algum som, nós vimos também. Nós vimos a abreviação, que é a utilização de partes de uma palavra. O hibridismo, que é a junção dos elementos de línguas diferentes. Nós vimos o que era sigla, que é a utilização das letras iniciais de uma organização, de uma associação ou de uma entidade. O neologismo,
né? Nós vimos neologismo. E nós vimos o estrangeirismo, que é quando nós utilizamos palavras de outros idiomas. E aí ficou para casa. Alguém fazendo o exercício de casa sentiu alguma dificuldade, teve alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, ou eu já posso começar a correção do exercício da apostila? Hein, amores? Falem para mim, por favor. Alguém teve alguma dificuldade fazendo exercício? Escrevam ou escrevam aí para mim, ou vocês falem, né? Liga o microfone. Acho que pode dar prosseguimento à correção, professora. Tá bom. Então vamos lá. Vou deixar até aqui o bate-papo aqui aberto, para caso alguém tenha alguma dúvida. Então vamos lá, página 21 da nossa apostila, praticando. Vamos fazer essa correção aí, por favor, tá? Vocês sabem que caso a minha conexão caia ou trave ou aconteça qualquer coisa, eu volto, tá, gente? É porque é assim mesmo. Ao vivo é assim, né? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Fala comigo, senão eu começo a ficar nervosa. Começo a ficar triste, vai me dando os negócios. Não me deixa falando sozinha, não. Olha só. Tá tudo certo, professor. Tá tudo certo, eu só tô com sono. Ah, é? Ah, então tá bom. É porque eu fico preocupada, né, gente, quando os alunos não falam comigo. Fico sofrendo bullying. Saudades de vocês, gente. Tanta saudade das aulas presenciais. Vocês estão sentindo falta? Nossa, eu tô com muita saudade. Sentindo muita falta. Vocês estão? Eu prefiro mais voltar pra escola do que ficar fazendo isso aqui. Pois é, Gabriel. Isso aí. Vamos lá, gente. Página 21, questão 1 da FGV. A palavra que apresenta em sua formação um prefixo e um sufixo formador de adjetivo é prefixo e um sufixo formador de adjetivo. Esperanças, sentimentos unicamente respeitosas ou extraordinárias. Primeiro, as esperanças. Deu para colocar artigo. Então é adjetivo? Não, é substantivo. Sentimento, o sentimento, os sentimentos. Coube colocar um artigo antes dele, então não é adjetivo, é substantivo. Unicamente, palavra terminada em mente não é adjetivo, é advérbio, porque mente é um sufixo formador de advérbio. Só sobrou respeitosas e extraordinárias. O que vocês marcaram? Deu é? Eu marquei a E. Mari marcou a E. Alguém marcou diferente? Gente, interage, tá? Por favor, falem comigo. Não me deixa falando sozinha, não. Mesmo que fale a resposta errada, não tem problema. Nós estamos aqui conversando, corrigindo os exercícios para aprendermos. Então, por favor. E aí, deu gente? É mesmo com a Mariana? Escreve no chat se não quiser falar, gente. Por favor. Olha quantas pessoas temos na sala. Sim, beleza. Todo mundo vai com a Mariana. Extraordinárias, isso mesmo. Apresenta o prefixo extra e o sufixo áreas, formador de adjetivo. Letra E. Porque aqui, extraordinárias é a única palavra com derivação prefixal e sufixal. No caso, respeitosas é até um substantivo. Porém, a formação do substantivo respeitosas é apenas sufixal. Então,
não poderia ser essa resposta, né? Beleza. Vamos lá. Continuando. Número 2, da página 22. Analise a charge para responder a questão. Candidato, me ajuda a comer, candidato. Mas é claro que eu te ajudo. Tem aí um sanduíche para a gente dividir. O título da charge, Democracinhas, é um neologismo composto pelo mesmo processo de formação presente em qual termo? Democracinhas. Que palavras que formam essa palavra aqui, democracinhas? Democracia? Uma é democracia, né, gente? Uma palavra é democracia. E a outra palavra? Qual seria a outra palavra que forma democracinhas na página 22? Gracinhas? Gracinha. Muito bem. Vamos lá. Democracia mais gracinha formou democracinha. Que processo de formação é esse, gente? Derivação sufixal, derivação parassintética, composição por hibridismo, composição por aglutinação ou derivação prefixal e sufixal. Que letra vocês marcariam aí na página 22? Marquei a C. Alguém Eu falou? marquei a C, mas eu acho que tá errada. Eu marquei a C, mas eu acho que tá errada. D, Mariana, ou C? C. É porque o meu microfone, ele fica muito baixo, por isso que eu não escuto, entendeu? C, Mariana marcou a C. Hibridismo. Alguém marcou diferente nesse número 2? Não. Mais alguém quer falar? Não? A resposta correta, gente, é a letra D. Por quê? Democracia, gracinhas. Democracinhas teve perda, né? Teve perda de alguns termos, então, de algumas letras. Assim como fidalgo, que é filho de algo. Então, a letra correta é a letra D. Aí vocês escrevam aí. As palavras formadoras são democracia e gracinha. Houve aglutinação, ou seja, houve perda de termos, né? Como fidalgo, que é filho de algo. Também houve perda em fidalgo. Houve também aglutinação. Número 3 do praticando da página 22. O reconhecimento adequado dos processos de formação ou de estrutura dos vocábulos está presente na seguinte explicação. Letra A. A partir das palavras poeira e sol, pode-se formar por prefixação em poeirá e em solará. B. A locução de bocas abertas poderia ser substituída por um adjetivo composto por aglutinação, boquiaberto. C. Em pedirei estará, a desinência modo temporal é a mesma, R. A estrutura da forma verbal cobre apresenta vogal temática zero e as palavras imprecisas e celebridade são formadas por derivação regressiva. O que vocês acham?
Parem ou escrevam aí para mim a letra que vocês marcaram. Nessa número 3, por favor. Qual o processo de formação de palavra ou qual, né, é a observação, é a frase correta? Essa eu não Oi, fala alto, gente. fiz, Eu ouvi. porque eu não entendi. Ou escreva no chat. Caí, mas voltei. Acontece nas melhores famílias. Não fez essa porque não entendeu. Vamos analisar, então, cada uma. Letra A. A partir da palavra poeira e sol pode se formar por prefixação em empoeirar e ensolorar. Gente, lembrando que empoeirar e ensolorar é verbo, né? E processo formador de verbo é o quê? Derivação parasintética. Então, essa está errada. Na letra A não pode, porque não é prefixação, é derivação parasintética. Na letra B, a locução de bocas abertas poderia ser substituída por um adjetivo composto boquiabertos? Sim! Essa é a resposta correta. Letra B, de bocas abertas vira boquiabertos. Na letra C, a letra R sozinha, gente, não indica desinência modo temporal. Então, não poderia ser. Na letra D, a palavra cobre possui vogal temática, que é o E. E na letra E, não ocorre derivação regressiva. Nós temos apenas prefixação e sufixação. Ok? Então, a letra correta é a letra B. Número 4. A poeticidade... Deixa eu ler o poema de Antônio Cícero. Aparências. Não sou mais tolo, não mais me queixo. Enganassem-me mais, desenganassem-me mais rápidas, mais vorazes e arrebatadoras, mais volúveis, mais voláteis. Mais aparecessem para mim e desaparecessem, mais velassem, mais desvelassem, mais revelassem, velassem, mais. Eu viveria tantas mortes, morreria tantas vidas, jamais me queixaria, jamais. Antônio Cícero. A poeticidade de um texto depende, quase sempre, de um refinado aproveitamento de recursos linguísticos. No poema, os vocábulos desenganassem e desaparecessem, desvelassem, formado respectivamente a partir de enganassem, aparecessem e velassem, exemplificam o processo de quê, gente? Composição para síntese, derivação sufixal ou prefixal. Se eles vêm de enganassem, aparecessem, velassem e viram, desenganassem, desaparecessem, desvelassem, qual é o processo de formação dessas palavras? E veja que são os elementos, o mesmo elemento é formador das três palavras. Desenganassem, desaparecessem e desvelassem. É o mesmo elemento. Então, que processo que forma essas palavras? Quem saberia dizer qual letra vocês marcariam aí? Ou marcaram, né? Porque foi o dever de casa. Eu marquei a D. Muito bem, Mariana. Olha aí. Processo de derivação prefixal. Olha o prefixo aí, des. Des é o prefixo, né? É a letra D. Muito bem, você arrasou. Estou muito feliz. Número 5. Os eletrodomésticos são os únicos cuja presença é tão frequente nas favelas quanto fora delas. Estão em 95% das casas brasileiras, segundo o IBGE. Sobre os vocábulos grifados no texto, infere-se que o vocábulo eletrodoméstico tem como elemento de sua composição o radical grego eletro, que significa eletricidade? Sim ou não? Eletro significa eletricidade? Vamos ver o segundo.
Brasileiras é um adjetivo formado pelo processo de sufixação a partir do substantivo Brasil? Sim ou não? 3. O substantivo IBGE é um exemplo de processo de formação de palavras de siglonimização, ou seja, foi usado sigla. Quais são aí as corretas na opinião de vocês? O que vocês acham que é correta aí na opinião de vocês? A1, A2, A3, apenas A2, A1 e A2, A1 e A3 ou... Eu botei a 1 e a 2. Qual que você botou? A2? Letra D? Nicole colocou a letra D. A 2 e a 3. 2 e 3. Só que é o seguinte, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Então, a resposta certa é a letra E de escola. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. É a letra E de escola. Marquem aí a letra E. Vamos ver a próxima questão. Quanto ao processo de formação de palavras, assinale a alternativa correta. Multiempreendedor é uma derivação regressiva. Pós-digital é uma derivação parasintética. Biotecnologia é uma palavra formada por composição. Irreversível é uma palavra formada por justaposição. Ou remotamente se dá a partir do processo de prefixação. Calma. Pode ter muita calma na hora de responder essa. Muita calma nessa hora. O que vocês acham? Eu marquei a C. Mariana marcou qual? A C. Mariana marcou a C. Alguém marcou diferente? Mariana marcou a C. Alguém marcou diferente? Gente, fala comigo, por favor. Alguém marcou diferente? Não. Também marquei a C. Marcou a C. Muito obrigada por terem falado comigo, tá? É a letra C a resposta. É a letra C a resposta. Muito bem. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Então, nós estamos vendo os processos de formação de palavras. Processos comuns são as derivações e as composições, né? Na derivação, nós temos derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva. Nós vemos composição por justaposição e por aglutinação. Nós vimos outros processos também, que foi a redução, sigla, onomatopeia, abreviação. O que mais? Mais algum? Estrangeirismo. Não foi isso? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Não. Fala comigo. Não. Todo mundo fez a lista de exercícios. Eu deixei uma lista de exercícios para casa, não deixei? De processos de formação de palavras.
Deixei ou não deixei no Tule uma lista de exercícios sobre processos de formação de palavra? Quem estava na aula passada vai saber me dizer. Eu deixei aqui que eu... Ou eu não deixei a lista de exercícios? Acho que eu não deixei, não. Ontem eu entrei no Tule e só tinha os slides, não tinha lista de Só tinha os exercícios. slides, né? Então, eu não deixei a lista de exercícios de processo de formação de palavras para vocês. Então, eu vou colocar para vocês agora, para todo mundo fazer. Vamos fazer juntos. Só que, assim, o nosso link, ele vai cair, né? Vocês sabem que o nosso link, ele vai cair e aí depois a gente vai entrar em outro link. Todo mundo sabe disso, né? Enfim. Mas nós temos alguns minutos antes desse nosso link cair. Eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de vocês. Peguem aí o caderno de vocês. Para a gente ir adiantando o processo. Tá? O nosso próximo link vai iniciar que horas? 10h35, não é isso? 10h35. Isso. Então, vou fazer o seguinte. Já vai cair a nossa reunião. Eu vou encerrar aqui e já vou colocar a lista do exercício de agora, da próxima aula, no Tule. Aí vocês já entram no Tule e já abram a lista de exercício que a gente já começa fazendo. Aí vocês já podem até começando a colocar as respostas no caderno e depois eu vou corrigindo com vocês na aula. Ok? Então, até daqui a pouco já vou colocar a lista no Tule para vocês. Um beijinho, até daqui a pouco.